Olá e vamos a mais um vídeo da série Explorando Aberturas, uma série que há muito tempo não tem vídeo, mas a ideia dessa série é dar uma pequena examinada aqui, inicial, sobre determinada abertura, determinado repertório, e no caso, fazendo a interligação entre as séries, vamos aqui em Openings e vamos explorar um pouco a siciliana. Aliás, vamos no perfil do Fischer, vamos olhar as sicilianas do Fischer. Então eu venho aqui, clico em Fischer, vou no perfil do Fischer, tem todas as partidas dele, tem 1099, né? Tem os Blitz também que ele jogou. Então tá aqui o perfil dele e temos uma área aqui de explorar o repertório. É o mesmo opening, só que específico do jogador, o Opening Explorer. Vou clicar Fischer de pretas e aqui tem todas as partidas do Fischer espalhadas aqui nessa árvore de variantes. Vou colocar o E4 aqui, C5. Bom, aqui eu queria deixar só nessa posição, mas ele gira o tabuleiro quando a gente... Bom, aqui está mantendo, acho que agora ele está se comportando. Então temos aqui o Fischer de pretas, jogando sempre o D6. Vamos voltar aqui um lance. Ele jogou E6 no match contra o Spassky, foi uma can, e ele venceu. Acho que, se não me engano, foi a última partida do match. Jogou uma vez cavalo C6 e uma vez G6. Então ele experimentou aqui, venceu, mas o lance principal dele era D6. Bom, então vamos especificamente aqui no D6. E temos aqui as sidelines, ele nunca perdeu para as sidelines, perdeu aqui para o D3, olha. Foi um ataquinho do rei, provavelmente, mas contra C3, contra cavalo C3 e bispo B5 Moscou. Ele jogou aqui 13 partidas, venceu a maioria, né? Empatou aqui algumas, mas vamos ver o lance principal. Ele perdeu essa faixazinha branca aqui, realmente uma porcentagem muito grande de vitórias de pretas, né, com a siciliana Najdorf. Depois o Kasparov seguiu o caminho do Fischer, né, colocando a siciliana Najdorf como principal. Só que tem uma pequena diferença entre o Fischer e o Kasparov, nós vamos ver daqui a pouquinho. Cavalo toma D4, cavalo F6, esse lance já tem a ideia de forçar o cavalo se colocar aqui na frente do peão e evitar uma estrutura Marox. Por isso que na siciliana você joga primeiro o cavalo, colocou o cavalo em C3, forçou aqui, bloqueou o peão de C. Então aqui o Fischer jogou uma vez cavalo C6, a clássica, mas aqui temos a principal dele. Então temos 86 partidas. Olha só como a gente pode fazer um estudo inicial, às vezes com poucas partidas. Meia dúzia de partidas já vai te dar uma ideia da variante, até menos. Você começa com uma partida bem analisada, você mergulha ali naquela partida. Então olha só, vamos tirar uma conclusão aqui sobre as linhas. Bispo G5, E6, não dá para jogar E5 nessa linha. Ó, aqui girou o tabuleiro, vamos girar de novo. F4 é o lance principal. E olha só, o Fischer jogou bispo E7 algumas vezes, mais vezes, né? Que é o lance alternativo aqui ao dama B6, que é a variante do peão envenenado. Então bispo E7, dama F3, é uma linha com roque grande também. Dama C7, tem uma partida, vamos ver aqui. Cavalo de BD7, tem a partida dele contra o Keres, que ele vence o Smyslov. Olha só, do Fischer temos 3 partidas notáveis aqui. Nesse site sempre coloca, em cada posição do Open Explorer, ele coloca 5 partidas notáveis. E você pode fazer a busca aqui também. Quando você clica aqui para fazer a busca, vai aparecer todas naquele banco de dados específico. Então várias vitórias de pretas aqui. Vamos voltar aqui e ver mais uma alternativa aqui contra F4. Ele jogou
a variante do peão envenenado, tomando em B2. Então foi um dos precursores aí a acreditar nessa variante. Hoje em dia tem o Vachelar grave, mas anda perdendo aí umas partidas. Perdeu do Caruana recentemente, uma partida muito interessante. Então aqui é um campo de teoria. Já dá para ver que o Fischer ele só perdeu uma, e que foi para o Spassky no match de 72. Então ele apostava nessas linhas. O Fischer se dizia materialista. Então esse tipo de variante que captura o peão, mas ainda, de certa forma, não fica na passividade, fica com uma dama ativa, incomodando aqui, né, no centro. A dama vem para C5 depois, dama 3, C5. Então ele confiava nesse tipo de posição, que não era uma defesa passiva. Então ele dizia, se pudesse ganhar um peão e manter o jogo ativo, ele realmente ia nesse peão sem medo. Então, variante do peão envenenado, não sei o que eu jogaria aqui, talvez eu tenha que jogar esse peão envenenado. Já pensou? É muita teoria, né? O repertório do Fischer realmente tem alguns pontos que exigem mais teoria. Mas eu estou inclinado a jogar o lance que ele jogou mais, que é o bispo E7. Bom, aqui ele fez algumas experiências com cavalo de BD7 e H6, mas o que ele mais jogou foi dama C7. Posição ideal da dama, evita o bispo em C4, roque grande. Jogou H6, jogou roque. Essa aqui foi corajosa, ele perdeu, né? E o lance principal, cavalo de BD7. Aí vem o lance principal, que é G4, bispo D3 ele empatou duas. Contra o Keres ele venceu. Teve um F5, teve o Tal jogando dama G3, empate. E um rei B1 aqui, o Fischer venceu. Então vamos na linha principal. G4, vem B5 e bispo toma F6. Bispo toma F6, toma de cavalo. Ele tomou uma vez, 3 vezes, tomou de peão. G5, cavalo D7 e tem um gambito aqui, F5. Ele venceu contra o gambito F5. Venceu contra o bispo H3 contra o Smyslov. Olha só, a gente pega uma partida dessa, Smyslov e Fischer. Inclusive tem análise no livro 60 partidas do Fischer. Aí você pega essa partida como início e estuda uma partida, você já vai estar conhecendo mais da siciliana, e depois você acrescenta outra partida, mais e mais, mas vai aos poucos, né? E A3 foi jogado aqui algumas vezes. Ele jogou o bispo B7 e jogou torre B8. Bom, já temos uma noção aqui na variante bispo G5, o caminho que o Fischer ia, né? Esse lance aqui merece ser explorado. Torre B8 parece que é um lance mais jogado, né, que o bispo B7. Aí a gente pode fazer o complemento clicando aqui, explore essa abertura. Agora ele vai para o explorador geral, né? Olha só, o G4, o B5, bispo toma, cavalo toma, G5, cavalo D7, aí o F5 é o mais jogado, e contra A3, torre B8 é o mais jogado. Então o Fischer já estava no caminho, e é um score favorável às pretas, né? Então deixa eu girar aqui esse lance, torre B8. Então a gente vai fixando algumas tabias. Agora vamos ver outras variantes além do bispo G5. Depois de A6, olha só, eu joguei um vídeo aí que o jogador veio com a Dragendorf, no jogo rápido, e depois eu joguei de pretas a Dragendorf, que é fazer um fianqueto, e eu comentei que o Fischer em alguns momentos ele jogou esse G6. Olha só, A4. Na verdade eu estou no campo geral aqui, mas o G6 está aqui como uma alternativa. Vamos voltar para o repertório do Fischer. Bom, eu voltei aqui no explorador do repertório do Fischer,
E vamos ver então o que ele fez contra A4. Tá lá, ele jogou um G6 em uma oportunidade e venceu. Então a gente comprova aqui que o Fischer jogava também. Isso foi numa simultânea, mas tudo bem. Jogou o G6 e Fianchetto, e foi a Dragondoff aí pelo Fischer. Vamos ver mais uma variante depois de A6. Por exemplo, H3. Olha só, ele jogou, essa foi já num torneio e venceu também. Contra H3, um lance que ele inclusive já jogou de brancas, tem 3 partidas no livro dele, principal, que é o de 60 partidas, ele joga 3 vezes, inclusive contra o Naidorf, uma excelente partida. E aqui o Fischer também jogou essa mistura de Naidorf com dragão. Vamos ver outras opções aqui. F4, ele jogou E5 na maior parte das vezes. Bispo E2, ele jogou quase sempre E5. E G3, ele jogou quase sempre E5, mas jogou 2 partidas com a Dragondoff. E vamos ver aqui, Bispo E3, o ataque inglês, na época não era tão popular. Ele enfrentou 3 vezes, nas 3 ele jogou E5. Então a gente já pode ver aqui, se a gente pesquisar o Kasparov, a gente vai ver que o Kasparov alternava também. Ele jogava E5, mas gostava muito de E6, que o Fischer não chegou a jogar. Contra Bispo E2 e contra Bispo E3 são os principais momentos em que você pode jogar E5. Vamos ver o que ele jogou contra Bispo D3. Provavelmente E5 ou G6, né? Vamos ver. Bispo D3, que é um lance muito raro, mas pode aparecer. Ele jogou E6, olha só. Aqui ele jogou o centro Scheveningen, uma das raras vezes. E veio tipo um porco-espinho. Olha só que ele não jogou o B5. Talvez para não ter um A4 e começar a ter algum jogo aqui na ala da dama. Tá aí o Fischer jogando uma porco-espinho. Inclusive essa partida, que foi numa simultânea, ele joga o mesmo plano de rei H8, torre G8 e G5 que aparece na porco-espinho. Inclusive tem no curso do ataque Ninzo Larsen uma porco-espinho do Fischer jogando de brancas o ataque Ninzo Larsen e joga o plano fantástico contra o Ulf Andersson. Uma partida muito inspiradora. Então vamos ver aqui. Contra A4 já vimos, né? Então basicamente esses lances. E contra a variante dele não dá para jogar E5, aí tem que jogar E6. Ele jogou uma vez com o cavalo de BD7, mas contra a própria variante dele, que ele jogava, o bispo C4, ele jogava E6. E já o Kasparov jogava mais o E6 aqui. Vamos pegar o openings geral aqui, né? Olha só. E4, C5, cavalo F3, D6, D4, C toma D4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, A6. Esse é o geral, né? Então vamos ver aqui, bispo E2, olha só, o E5 e o E6 são os 2 primeiros lances, então são 2 abordagens. O E5 era o que o Fischer preferia, é o lance típico da Naidorf, você atacar. Mas o Kasparov gostava muito desse lance, E6. Inclusive foi graças a esse lance que ele vence essa partida aqui, que deu o título de campeão mundial para o Kasparov, né? Foi exatamente fazendo essa ordem de lance pela Naidorf para evitar o ataque Keres. Na verdade, ele queria jogar Scheveningen com E6, mas queria evitar o ataque Keres que vem com G4. Então, ele fazia um certo drible aqui, né, o drible do Ronaldinho com o Karpov. Ele joga A6, parece que vai ser uma Naidorf pura, mas aí ele jogava E6. E aí temos o centro, pequeno centro aqui da Scheveningen, né? E essa é uma linha que eu tenho uma tendência a gostar também. O Kasparov
tem um livro escrito sobre a Chevening, foi um dos primeiros livros que ele escreveu, junto com um jogador chamado Nick Tim. E então esse centro que é mais flexível, em compensação o E5, que era a preferência do Fischer, tem uma excelente partida contra um Zicker, essa é uma partida modelo. Então assim, Pionic também outra partida. Então você vendo algumas partidas, você vai se familiarizando quais são as ideias. Você vê que a gente ficou aqui poucos minutos e já temos uma noção que o Fischer jogava E5, em alguns momentos ele jogava G6, e quando não dá para jogar o E5, como o bispo C4, aí ele vinha com E6 mesmo, né? Ele vinha com esse lance. Então, a ideia dessa série é dar uma explorada, esse processo que eu faço quando eu estou estudando. É uma primeira examinada, e gosto muito de usar mesmo esses repertórios do Fischer, né? O repertório pronto do jogador, no caso o Fischer, porque a gente está explorando aqui o Fischer. Então você pode se espelhar um pouco no repertório de um jogador. Posso pegar aqui um outro e, por exemplo, Kasparov. E aí vai ter o mesmo esquema aqui do perfil, você explora de peças pretas. Vamos só matar essa curiosidade, ver se ele jogava mais o E6 ou mais o E5. Cavalo F6, cavalo C3, A6, vamos colocar a variante bispo E2. Olha só, ele jogava mais o E6 que o E5. Mas então tinha os dois lances, testou os dois. E aí no jogo rápido eu vou testar os dois também. A ideia é viver a experiência ali da linha e ver se a gente gosta ou não, né? E se tem um bom resultado ou não. Vamos escolher informações e estatísticas aí, testando. Então o processo de estudo de abertura, muitas vezes a gente não joga uma abertura, pensa que tem que ter um grande processo de estudo antes de jogar pela primeira vez. Mas o que eu sempre digo, o próprio teste já faz parte do processo de estudo. Então comece a jogar e comece a explorar pouco a pouco aquela abertura, acrescentando informações e novas ideias. Esse site eu gosto muito, eu sempre indico para os alunos, indico em vídeos no canal, não ganho nada para indicar, mas eu vou dar mais informações aqui. Ele custa $29 por ano. Dá para pagar pelo PayPal, que é um procedimento mais prático, talvez mais seguro, né? E eu já até fiz o cálculo aqui, 29 dá, com imposto, que tem o IOF, vai dar uns 160 por ano, e você tem esse explorador e tem o Guess the Move também, que você pode fazer, por exemplo, eu vou fazer isso em outro vídeo, mas eu posso pegar aqui uma posição específica do Fischer, por exemplo, Fischer, e colocar como abertura a siciliana Najdorf. Coloquei aqui, e aí eu tenho lance do mestre para fazer, olha, partidas do Fischer. Aqui ele vence o Keres, aqui o Tal vence o Fischer na Najdorf, e aí a gente tem vitórias do Fischer de brancas e de pretas, mas a gente pode escolher aqui, e fazendo a partida mais lentamente através de lance do mestre, você entra um pouquinho mais na partida. Mas esse lance do mestre é um recurso da modalidade ali premium, né? Assinatura premium. Mas você pode fazer o lance do mestre em partida no Chessbase ou num site. É só você não ver o lance seguinte e tentar pensar um pouquinho. Isso vai te deixar mais ativo em relação ao estudo daquela abertura. Então é isso, a ideia era dar uma explorada aqui para termos algumas ideias, e assim a gente vai aos poucos conhecendo um pouco mais sobre o Fischer e o repertório dele, vamos testando e vamos fazendo essa interligação entre as séries, que agora nesse mês de maio nós vamos ter partidas extraordinárias e modelos de estratégia também com o jogador Bob Fischer. Então é isso, até o próximo vídeo da série Explorando Aberturas. Até lá, valeu!